Olá, alunos. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aí com a recuperação e aprofundamento, ok? Bom, o tema de hoje é números primos e compostos e critério de divisibilidade, ok? Bom, eu vou começar aqui com o critério de divisibilidade. Mas o que é isso? É para quando, por exemplo, você saber quando que um número é divisível por outro número, ok? Eu vou começar aqui, por exemplo, quando que o número ele é divisível por 3, por exemplo. Quando que o número é divisível por 3? Quando você pegar um número, por exemplo, eu coloquei aqui dois exemplos, né? O 267 e o 2538. Para mim saber se esse número, sem eu precisar fazer o cálculo, fazer a divisão dele, para mim saber se ele é ou não é divisível por 3, é muito simples. É só você fazer isso, ó. Por exemplo, eu vou somar todos os algarismos e se esse número, essa somatória, tiver na tabuada do 3, esse número é divisível por 3. Então vamos lá, ó. Se você pegar, ó, 2 mais 6 mais 7, ó, 2 mais 6, 8. Ok, ó? Aqui eu tenho, ó, 2 mais 6, 8, mais 7, 15. 15, eu sei que ele está na tabuada do 3. Mas se você ainda tem dúvida se o 15 está na tabuada do 3 ou não, é muito simples. É só você juntar aqui, ó. Se eu posso juntar 1 mais 5, ó, somar, né? 1 mais 5, 6. Agora dá para você entender como o número 6 é um número bem mais baixo que 15, dá para você saber se ele está ou não está na tabuada do 3, certo? Então eu sei que o número 6 está na tabuada do 3. Então o número 267 é um número divisível por 3, ok? Bom, então é o seguinte, só recapitulando aqui, ó. Toda vez que você quiser saber quando que o número é divisível por 3, é só você somar todos os algarismos e essa somatória tem que estar na tabuada do 3. Se tiver, ele é divisível por 3. Se não tiver, esquece, ele não é divisível por 3, ok? Beleza. Por exemplo, o outro exemplo aqui, ó. Eu vou colocar direto aqui, ó. 2 mais 5 é 7, certo? 7 mais 3 é 10. 10 mais 8 é 18. 18, eu sei que ele está na tabuada ele está na tabuada do 3, certo? Mas se você tem dúvida ainda, você pode fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu posso fazer 1 mais 8, 1 mais 8 é 9. 9, eu sei que ele está na tabuada do 3. Então, se ele está na tabuada do 3, ele é um número divisível por 3, ok? Beleza. Agora vamos para quando que o número é divisível por 4. Como que você conhece, como que você se deparar com um número grande e para você dizer se ele é divisível por 4 ou não. É simples. Toda vez que ele acabar em 0, 0, ó, aqui tem 2 0, ó. Se ele acabar em 0, 0 aqui, ele terminar em 0, 0, ele é um número divisível por 4. E a outra regrinha é, você pega os dois últimos números, né? No caso aqui é 32. Esse 32, se ele tiver na tabuada do 4, então eu sei que ele é um número divisível por 4. E o 32 está na tabuada do 4, porque 32, se você dividir ele por 4, você vai encontrar o número exato, certo? Se você vai encontrar o número exato. O número exato é um número que não está escrito em forma de decimal, ele é inteiro, é um número inteiro, ok? Agora eu vou pegar, por exemplo, o número 813. Você vai ver, ó, que ele não acaba em 00 e ele também, os dois últimos algarismos dele, por exemplo, formou o número 13. O número 13, ele não está na tabuada do 4. O 13 não está na tabuada do 4, até porque o 13 é um número primo, ele não está na tabuada do 4, esse cara aqui. Então ele não é divisível por 4. Agora, quando o número é divisível por 5, é bem simples. Você tem que ficar atento em duas coisinhas aí, ó. Toda vez que ele terminar em 0, ele é divisível por 5. E se ele terminar em 5 também, ele é divisível por 5. Então tem essas duas coisinhas no número 5, ó. Quando que o número é divisível por 5. Terminou em 0, eu já sei que ele é divisível por 5. Se ele terminou em 5, também é divisível por 5. Agora, quando o número é divisível por 6? Quando o número é divisível por 6, você tem que ficar atento em duas coisas também. O número divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2
e por 3 ao mesmo tempo. Mas como é isso? Por exemplo, eu peguei o número aqui 312. O número 312, ele é o número, eu já sei que ele é o número par. Se é o número par, eu até não falei do número 2 aqui, né? Porque o número 2, acho que já todo mundo já sabe quando que o número é divisível por 2. Toda vez que o número for divisível por 2, se terminou em par, se ele é um número par, se ele é par, ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Então eu nem falei dele aqui. Mas como ele já está aqui, eu vou falar dele agora. Ó. Então o número, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas como assim? Por exemplo, eu peguei o número 312. O número 312, eu sei que ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Então a primeira regrinha já está atendendo, certo? E será que ele é divisível por 3? Vamos lá. Ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3? Tá. Então ele é divisível por 3. Então, esse número 312 ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos no 724. 724, por exemplo, o número 724 é um número par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Ó. 7 mais 2 é 9. Né? 9. 9 mais 4 é 13. 13 não está na tabuada do 3. Então o número 724 não é divisível por 6. Aí você fala, professor, mas ele é divisível por 2, porque ele é par. Sim, ele é par, mas ele tem que atender as duas coisas, né? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Então ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3, porque quando você somou, ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 9 mais 4, 13, né? Você pode até colocar aqui, ó, 13, ó, que deu 13, certo? Como se você tá com dúvida ainda, é só você somar. Ó. 1 mais 3 é 4. Ó. 4 não está na tabela do 3, então ele não é divisível por 3. Portanto, esse número 724 não é divisível por 6. E quando que o número é divisível por 9? É o mesmo esquema do 3. O 3 é, por exemplo, o número 3. Para você saber se o número é divisível por 3, você tem que somar todos os algarismos, tem que estar na tabela do 3. E o 9 ele tem que estar na tabuada do 9. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu vou somar. Ó. Aqui vai dar 7. Ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 3 é 10. 10 mais 8 é 18. E 18 está na tabuada do 9. Porque 18, se você dividir 18 por 9, você vai encontrar 2. Então ele está na tabuada do 9. Esse daqui, ó, 7 mais 5... Aqui, ó, 7 mais 5, 12. 12 mais 6 é 18. 18 mais 2 é 20. 20 não está na tabuada do 9. Então, esse número aqui não é divisível por 9, certo? Você pode até por parte, se você quiser, ó. 2 mais 5 é 12, ó. Você pode até colocar aqui, ó, 12. E aqui vai dar 18, 20, ó. 2 mais 0 é 2. 2 não está na tabuada do 9. Então, esse número não é divisível por 9, certo? Pessoal, eu coloquei aqui agora também, né, que eu vou falar com vocês, dos números primos e composto. O que é o número primo e o que é o número composto. Bom, como vocês já sabem, né, que eu estou dando uma revisão para vocês, eu já passei lá no YouTube também, tem uma videoaula minha falando de números primos, como que você consegue descobrir que o número é primo ou não, certo? Mas eu vou falar mais um pouco deles aqui, dos números primos, e aproveitar e falar dos números compostos. O que é o número composto? O número composto são por exemplo, todos aqueles números que for primo, ele não é composto. Todos aqueles números que não for primo, ele não é composto. Por exemplo, eu vou dizer para vocês que todos os números que eu coloquei aqui, que eu vou explicar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o que é um número primo e o que é um número composto. Se ele não for primo, ele pode ser composto, mas tem uma regrinha lá do número 0 e do número 1, né? Porque o número 1 e o número 0, eles não são números compostos, certo? Não são números compostos. Eles não têm, ele tem uma regrinha lá
dos números compostos. Quais são os números compostos? São todos aqueles números que têm mais de 2 algarismos. São todos aqueles números que têm mais de 2 algarismos a partir do quê? Do número 2. Por exemplo, vou colocar o número 2. Quais são os divisores do número 2 aqui? Os divisores do número 2 é o 1 e o próprio 2. Como eu disse para vocês, números primos têm apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Ó, o número 2. O número 2 é primo. Por que que o número 2 é primo? Porque tem o divisor 1 e o próprio 2, né? No caso, tem 2 divisores. Números primos têm apenas 2 divisores, nem tem mais nem tem menos. Número primo não pode ter um divisor e nem pode ter mais de 2 divisores. Ele tem que ter apenas exatamente 2 divisores, certo? Não pode ter mais nem menos. Então, o número 2 tem quantos divisores? Ele tem 2 divisores, o 1 e ele próprio, certo? O número 3, por exemplo, o número 3 ele tem também o 1 e o próprio 3. Tem 2 divisores. Então, esse cara aqui é primo e esse cara aqui é primo. Eu vou voltar aqui no número 2. Por exemplo, o número 2 é o único número. O número 2 é o único número, o número par que é primo. Por exemplo, não tem nenhum mais número par que seja primo. O único número primo, o único número par que é primo é o número 2, nenhum mais. Então eu posso dizer que toda vez que eu me deparar com um número par, ele não é primo, com exceção do 2, certo? O 2 a gente já sabe que é primo, certo? Agora todos os outros números pares não são primos, certo? Não tem perigo dele ser primo, então você já descarta. Se você se deparar numa prova e aparece, por exemplo, apareceu esse número aqui, 2538. Aí você vai ficar pensando, será que esse número é primo? Não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é par. Olha, ele é par. Então, todos os números pares, com exceção do 2, não são primos. Ok? Agora vamos lá, voltando aqui do 3, né? O número 3, ele tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O número 4. O número 4 ele tem um divisor 1, tem um divisor 2 e tem um divisor 4. Eu posso dizer que o número 4 ele é um número composto. Por que que é um número composto? Tem mais de 2 divisores. Ó, a partir do número 3 aqui, até o número 3 aqui, por exemplo, ó, tem 2 divisores. Eu vou falar do 0 e do 1 depois, e vou mostrar para vocês que eles não são, ele nem é primo. Por exemplo, o número 1 não é primo e nem é composto. O número 0 nem é composto e nem é primo também, certo? Vamos lá. O número 5, por exemplo aqui, o número 5. Então eu sei que esse número aqui ele é composto. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é primo, ó. Esse aqui é primo. Esse aqui é primo. E esse aqui é composto. Composto. O número 5. O número 5 é o quê? Ele é um número primo também, né? Que ele tem o divisor 1 e tem o divisor 5. Então esse cara, o número 1, o número 5 aqui é o número primo porque ele tem 2 divisores. E eu falei para vocês que os números primos têm exatamente 2 divisores. Nem tem menos, nem tem mais de 2 divisores. Só tem 2 divisores, que é o 1 e ele próprio. O número 6. O número 6, ele tem o divisor 1, tem o divisor 2, tem o divisor 3 e tem o divisor 6. Esse número é o número composto. O número composto aqui, ó. Composto. Então, o número 6 é o número composto. O número 7, ele é um número primo também. Por que que ele é primo? Ó, tem o divisor 1 e tem o divisor 7. Ele é primo. Tem 2 divisores, exatamente 2 divisores. Então, ele é primo. E o número 10? Quais são os divisores do 10? O 10 tem o 1, o 2, o 5 e o 10. Ele é um número composto, porque ele não tem 2 divisores, então ele não é primo, mas ele é um número composto. Ele é um número composto. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número 0 e o número 1 aqui, para mostrar para vocês. Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar aqui para não esquecer de falar do 0 e do 1. Porque todos os números aí, a partir do 2, ó, a partir do número 2, ele é classificado como primo ou composto. A partir do número 2,
ele é classificado como primo ou composto. Se ele não for primo, ele é composto, a partir do 2, certo? O 2 é primo, o 3 é primo. O 4 é composto, o 5 é primo, o 6 é composto. Então eu posso dizer que todos os números, depois do 2, pares, todos os números pares e um monte de número primo, de números ímpares também, são compostos. Porque eu não posso dizer para vocês que todos os números ímpares são primo. Não é verdade, certo? Porque tem um monte de número que é ímpar e ele não é primo. Ele é um número composto, certo? Mas eu posso dizer com toda certeza para vocês que o único número par que é primo é só o número 2. Todos os números primos que tiver depois do 2 são todos eles ímpares. Mas não quer dizer que todos os ímpares são primos, certo? Nem todos os números ímpares, são primos. Mas todos os números primos, a partir do 2, ele é ímpares, certo? Beleza. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 0. O número 0. O número 0, vou mostrar para vocês que ele não é primo, porque ele tem infinitos divisores. E ele também não é composto por essa mesma razão. Ó, então o número, por exemplo, será que eu posso dividir o número 1 por 0? Eu posso dividir o número 0 por 1? Posso, porque 0 dividido por 1 vai dar 0. 0 vezes 1, 0. Bateu. Será que eu posso dividir o número 0 por 2? Posso, porque vai dar 0. Então eu posso dizer para vocês que o 0 aqui, ó, o número 0 tem infinitos divisores. O 0 tem infinitos divisores. Eu posso dizer para vocês ainda que todos os números são divisores do 0, com exceção do 0. Porque se você colocar assim, ó, 0 dividido para 0, esse daqui não tem definição para ele, certo? 0 dividido para 0, né? Que a gente mostra assim, 0 dividido para 0. Como é que você vai pegar nada e vai dividir para nada? Não existe. Agora a partir do 0, a partir do 1, aí sim, ó, 0 dividido por 1 vai dar 0, 0 dividido por 2 vai dar 0, 0 dividido por 1000 vai dar 0. Então, 0 dividido por qualquer número, com exceção do 0, vai dar sempre 0. Então, o 0, ele não é primo e nem é composto. Coloca na mente, o 0 não é primo e nem é composto. O número 1 também não. Por que o número 1 não é? Ó? O número 1, ele tem apenas um divisor. Ele mesmo, 1. Certo? Então, o número 1 tem apenas um divisor. E eu disse para vocês que os números primos têm apenas 2 divisores. Nem é mais e nem é menos. Então, o número 1 tem apenas um divisor e ele não é composto, porque o número composto tem que ter mais de 2 algarismos, mais de 2 divisores, certo? Número composto. Então, pessoal, essa aula foi mais para dar uma recapitulada aí, para vocês entenderem melhor, né? Mas se vocês quiserem, por exemplo, lá no YouTube, lá no meu canal, tem uma videoaula explicando detalhadamente como que você descobre que o número é primo, certo? Quando que o número ele é primo, ok? Então, essa é mais uma aulinha para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Valeu?